Pessoal, boa tarde a todos, né? Professor Francisco Almeida, professor Chico. Estou iniciando a gravação deste vídeo para que a gente possa mostrar para vocês o nosso curso FIC, que ele está sendo oferecido tanto para o IFSP de Barretos quanto o IFSP de São José do Rio Preto. Então, o curso ele é um curso FIC chamado, né? Introdução à Arquitetura de Protocolo de Rede. São 100 horas, a gente tem bastante horas para trabalhar esse curso. A gente começa esse curso com a parte introdutória, um pouco de teoria, né? Esse curso, os alunos, tanto de Barretos quanto de São José do Rio Preto, eles podem acessar o Moodle. A gente já tem um grupo do WhatsApp, a gente está nessa primeira semana aparando as arestas aí com relação a dificuldade de acesso, etc, né? Porque o IFSP, ele oferece N cursos, né, de FIC. O que é um curso FIC? Formação Inicial e Continuada. Só que esses cursos FICs, eles geram um pouco de dúvidas aos alunos, porque cada curso FIC tem um prontuário diferente e uma senha diferente. E aí nós temos dois sistemas para trabalhar. Nós temos o sistema chamado SWAP. SWAP é um sistema de gestão escolar. Então, para que serve o SWAP no IFSP? Não importa o campus, para todos os campos. Serve para o aluno acessar suas notas e suas faltas e ver se ele foi aprovado ou não aprovado. Então, todo aluno que se candidata a algum curso, seja curso presencial, seja EAD, seja formação inicial e continuada FIC como este, que nós chamamos de Introdução à Arquitetura e Protocolo de Redes, o sistema gera um protocolo diferente e uma senha diferente. Então, se o aluno se inscreveu no Instituto Federal, não importa o campus, né? Se ele inscreveu em mais de um curso, ele tem mais de um protocolo, mais de um usuário, né? De um protocolo para ele acessar. Então, nessa primeira semana está havendo um pouquinho de dificuldade, porque os alunos se inscreverem em 2, 3 cursos, 4, 5, tem alunos que já estão no IFSP, dado ao reconhecimento da nossa instituição, ele já está há mais de 10, 15 cursos conosco aí. Só que cada curso que ele entra, ele tem um prontuário, né, um usuário diferente. E às vezes no seu navegador lá está gravado o usuário anterior, ele não consegue acessar. A gente está parando essas arestas aí, ok? Eu estou gravando esse vídeo, não é para falar isso, estou aproveitando e falando, mas eu estou gravando esse vídeo nesse momento para explicar que esse curso nosso FIC, Introdução à Arquitetura e Protocolo de Redes, nós teremos uma parte prática e uma parte teórica. A parte prática, a gente vai usar o simulador Cisco PEC Tracer da Cisco, ok? E essa tela minha está sendo gravada e vou explicar para vocês, tanto os alunos de São José do Rio Preto quanto de Barretos. O curso está sendo oferecido em 2 IFSP, de São José do Rio Preto e de Barretos, e cada aluno acessa o Moodle para poder fazer o curso, ok? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Minimizar aqui, porque minha tela está sendo compartilhada, ou seja, o que está aparecendo aqui, vocês enxergam aí. Então, imagina que você seja um aluno do campus São José do Rio Preto, ó. Então, aqui em cima está escrito o endereço do Moodle, tá vendo? Moodle.sjp. Então, os alunos de São José do Rio Preto vão acessar esse endereço aqui. Já enviei essas mensagens via SWAP, via Moodle, ok? O nosso curso está aqui, ó. Então, os alunos que estão matriculados em São José do Rio Preto, a hora que ele entra no Moodle, presta atenção, pessoal, olha o cursor aqui, ó, Moodle. Tem muitos alunos que estão comunicando com o professor Chico, dizendo que não acha o conteúdo, porque ele está no SWAP, ele não está no Moodle. O curso acontece no Moodle, não acontece no SWAP. SWAP é o sistema de gestão escolar do IFSP. Lá no SWAP, para que o aluno entra no SWAP? Para ele ver as suas presenças, as suas faltas, as suas notas e se ele for aprovado ou reprovado na disciplina. É para isso. Seja um curso regular, seja um curso de especialização, seja um curso EAD, é assim que funciona. Então, nós temos 2 sistemas. O SWAP, onde o aluno enxerga presença, notas e as disciplinas que ele cursou no Instituto Federal de São Paulo,
e nós temos um Moodle onde acontecem os cursos, ok? Então, veja aqui, ó. Se você entrar numa das disciplinas do professor Chico, que é banco de dados e uma de redes, estou gravando uma aula de redes, ok? Você vai ter que olhar aqui, ó. Então, o pessoal que está em São José do Rio Preto, é só olhar aqui, ó. Moodle, sjp.edu.br, né? Agora, se for um aluno que está cursando, por exemplo, por Barretos, olha, Barretos está aqui, ó. Moodle BRT, né? Tá vendo aqui que muda? Ok, ó, Moodle, né? Então, essa é a carinha do curso de Introdução à Arquitetura de Protocolo de Redes, oferecido pelo IFSP de Barretos. Só que eu também estou oferecendo ele por São José do Rio Preto. Então, quando o aluno de Rio Preto entra, ele vai ver essa carinha aqui, ó, a disciplina mesmo, tá? FIC, né? IAPR, Introdução a Protocolo e Arquitetura de Redes. Tá vendo aqui, né? Temos fóruns aqui, temos um material disponibilizado. Olha aqui o link para você baixar o Cisco Packet Tracer, que refere-se a essa aula de hoje, ó. Você clicando aqui, ó, eu vou clicar para mostrar para você, depois eu vou voltar. Você clica aqui, tem um link aqui, né? Ele está no Google Drive, entra aqui, ele vai dizer para você que você pode baixar o arquivo, olha, tá vendo? Ó, Cisco Packet Tracer, você clica em download, ele vem para a pasta de download da sua máquina. Eu não vou fazer isso para não perder tempo, ok? Mas é assim que você faz. Vou voltar mais um nível aqui. Então, o aluno, lembrando que eu criei um grupo do WhatsApp, no grupo do WhatsApp está todos os alunos de Rio Preto e Barretos, ok? Essa semana a gente vai tentar resolver os problemas de acesso dos alunos. Tá com problema de acesso? Tá. Você já está no grupo do WhatsApp? Já. Então vai lá e posta particular para mim. Eu vou passar o seu prontuário, qual é o link que você deve acessar. E essa semana, provavelmente, a gente consegue resolver aí todos os problemas de dificuldade de acesso, ok? Por que está tendo dificuldade de acesso? Felizmente ou infelizmente, cada curso que o aluno se matricula no IFSP, ele recebe um prontuário e uma senha diferente. Isso é bom ou é ruim? Eu acho que é ruim, porque confunde o aluno. O aluno que já fez 5, 10 cursos conosco aqui, ele não vai lembrar o usuário e senha de cada curso. Então, por isso, essa primeira semana, a gente está aí com uma paciência grande paciência aí. Eu estou fazendo serviço de secretaria, né? Estou informando para os meus alunos qual é o seu prontuário, qual a sua senha, porque se o aluno não acessar o curso à distância, não acontece o curso para ele. Esse curso foi preparado para que vocês, de qualquer lugar do Brasil, eu tenho depoimentos aqui no grupo do WhatsApp, que tem gente aí de Brasília, tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente de São Paulo, tem gente da Bahia. Então, a capilaridade, o recurso da EAD chega a todos. Só que nesses primeiros momentos, a gente vai ter que entender que eu já fui aluno do IFSP, já cursei algum curso? Sim. Aquele usuário, aquele protocolo não serve para esse curso meu aqui, ó. Tá vendo? Ó, SJP 075. Esse curso aqui, ele gerou um prontuário diferente de qualquer curso que você já fez, ok? Tá vendo aqui, ó? Olha aqui em cima, SJP. Então, eu estou falando com os alunos de São José do Rio Preto, mas poderia estar falando com os alunos de Barretos. Tá vendo aqui, ó? BRT, Barretos. Então, no meu WhatsApp, nós juntamos todo mundo. Por que nós juntamos todo mundo lá no grupo do WhatsApp? Lembra, grupo do WhatsApp, o professor não é obrigado a fazer. A gente faz, porque a gente sabe que facilita troca de informações rápidas, né? Dúvidas a gente resolve assim mais rapidamente. Então, no grupo do WhatsApp, para essa disciplina chamada Introdução a Protocolo de Rede, o que eu fiz? Eu fiz um grupo de WhatsApp único. Então, nesse grupo de WhatsApp único, tem o pessoal que está em BRT, que é Barretos, né? Tá vendo aqui, ó, Barretos, e tem o pessoal que está aqui em São José do Rio Preto, ok? Tranquilo. Bom, então, esse softwarezinho eu já mostrei para você como é que você faz o download. Você fez o download, ele vem aqui para sua pasta aqui. Eu vou dar um clique aqui e mostrar, ó, exibir todos. Ele traz para você um arquivo compactado, tá vendo? Você vai precisar de descompactar isso. O que é descompactar? A gente, para subir as coisas na nuvem, a gente sobe isso para ocupar menos espaço e sobe isso de forma reduzida. Então, você descompactando isso, vai aparecer para você alguma coisa semelhante a isso aqui, ó. Como eu estou com a minha pasta
tudo que eu estou fazendo na minha máquina está sendo gravada. Então, veja o que vai acontecer. Quando você descompactar, vai aparecer assim, ó. Né? Ó, Cisco Packet Tracer, né? Então, é esse arquivinho aqui, ó. Cisco Packet Tracer 6.01. Deixa eu falar um pouquinho dele. Você clica nisso aqui e instala. Botão direito, instalar como administrador. Essa versão é para Windows. Não sei, afirmo, não sei se tem para outro sistema operacional. Terei que consultar. Então, como o curso nosso vai ser na plataforma Windows, essa versão é para Windows. Antes que alguém questione lá e faça alguma coisa errada. Essa é a última versão do Cisco Packet Tracer? Não, tem Cisco Packet Tracer com versões mais avançadas. Mas qual é a dificuldade se você baixar a última versão do Cisco Packet Tracer? Algumas versões do Cisco Packet Tracer, ele vai exigir que você se autentique lá no site da Cisco. E aí você não é aluno da Cisco, você não tem usuário e senha, ele não abre na sua máquina. Então, vamos combinar. Todos que vão fazer esse curso, preferencialmente, instalem estes Cisco Packet Tracer. Por que, professor Chico? Porque eu vou fazer todos os projetos de redes nesta versão. Professor, o que acontece se eu tiver uma versão mais avançada? Maravilha! Você abre todos os projetos que eu fizer na 6.1. O inverso não dá certo. Vamos imaginar que alguns alunos não atentem à minha orientação e resolvam instalar um Cisco Packet Tracer com uma versão mais avançada. Ele faz um projeto, não dá certo, e ele quer que eu veja o projeto para ele. Não vou conseguir. Por quê? Porque ele fez numa versão superior. A hora que ele me mandar o arquivo dessa versão superior, este Cisco Packet Tracer 6.01 não abre versões superiores, ele abre versões inferiores. Então, vamos combinar, pessoal. Vamos combinar. O que é combinado não é caro. Se algum aluno instalar uma versão superior a esta, tranquilo, ele vai fazer todos os projetos, vai funcionar maravilhosamente bem. Algumas versões vai exigir que ele seja aluno cadastrado lá na Cisco. E se ele não for, não abre o Cisco na sua máquina. Então, vamos combinar, vamos fazer nessa versão, ok? Bom, você clicando aqui, você instala. Agora, eu já vou olhar para uma tela da nossa primeira aula, ok? Fecho aqui, né? Vou fechar aqui e vou olhar para o Cisco Packet Tracer. Vamos ver onde é que você está, né? Alt Tab. Como está aqui o Cisco Packet Tracer? Legal. Olha, você clicando depois da instalação, você vai ter esse arquivinho aqui, ó, Cisco Packet Tracer. Né? Ele tem lá file, arquivos. Nesta primeira aula, isso aqui vai aparecer em inglês. Depois eu vou achar um plugin e vou explicar para vocês, né, eu posto isso depois, como é que você faz para, né, com o plugin, né, que é uma versão em português, né, você coloca isso dentro de um diretório aqui, onde ele instalou isso, e aí esses arquivos aqui, ó, em vez de file, ele aparece aportuguesado, então ele traduz isso aqui para nós. Então veja qual que é o objetivo da aula de hoje. O objetivo da aula de hoje é mostrar para vocês como é que os hardware de rede funcionam. Então, veja que eu fiz um projetinho de rede aqui, ó. Vou falar um pouquinho dele. Por quê? Porque nós ainda, vocês têm que ter um pouco de fé e confiar em mim, ok? Para mim fazer qualquer projeto de rede e fazer ele funcionar, eu vou precisar de recursos que eu ainda não ensinei, mas tenha calma que tudo será ensinado. Então, nesse momento, o que essa aula vai prever? Ela vai prever para vocês. Vou montar uma rede doméstica, ela é chamada de LAN, Local Area Network. Os termos de rede, geralmente, são tudo em inglês, ok? A gente vai, aos poucos, decorando, memorizando isso. Então, essa é uma rede local, ó, Local Area Network. E essa rede, ela tem umas características importantes, olha. Veja que eu tenho um concentrador aqui, ó, alguém que está no centro da rede, onde eu ligo os cabos, né? Então, aqui eu tenho um servidor, aqui eu tenho um computador, um desktop, aqui eu tenho um laptop, tenho outro laptop, aqui eu tenho uma impressora.
E aí, vamos imaginar que esteja numa sala. E aí, de repente, eu mudo de andar e lá na sala de cima tem um outro computador, ó. Então, o computador está um pouco distante. E aí, o que acontece? Eu coloco um hub, né? Ó, 2 hubs aqui, ó, hub 1, hub 2. Para que serve um hub, professor? Hub é um hardware de rede para facilitar você montar uma rede. Imagina que você não tivesse esse cara aqui, ó. Tenta imaginar sem esse cara. Quantas placas de rede você precisaria para ligar todas essas máquinas? Vamos contar. 1 máquina, 2 máquinas, 3 máquinas, 4 máquinas, 5 máquinas, 6 máquinas. Então, em cada máquina dessa, teria que ter 6 placas de rede para que eu pudesse esticar um cabo com cada uma delas. Por quê? Porque já que, nesse momento, eu não estou falando de placa wireless, que é sem fio, nesse momento o foco aqui é uma rede cabeada. Em alguns momentos eu vou trazer um projeto onde esse carinha aqui, ele tem uma placa wireless. Então, eu posso eliminar um cabo aqui do meio que a comunicação continua acontecendo. Neste momento, essa LAN, esse projeto de rede, é chamado de um projeto de rede guiado, ele é cabeado, ou seja, a informação dessa máquina para essa, dessa para essa, dessa para essa, ela passa através desses cabos, né? São cabos de rede, ok? Então, falando de arquitetura de redes, o que é arquitetura de redes? É o desenho que a rede, você tira uma fotografia da rede, qual é o desenho que você enxergou? Olha, está escrito aqui, ó, parte física, arquitetura da rede. Aqui é uma estrela. O que é uma estrela? Veja que saem os raios aqui, ó, os cabos ligando as máquinas. Então, eu tenho um cabo aqui, um raio ligando esse laptop, tem um raio ligando esse outro laptop, tem um raio ligando este computador, tem um outro raio ligando aqui esse servidor. E aí, como isso aqui está distante, eu preciso de estender a distância das máquinas, eu coloquei um outro hub. Então, para que serve esse hub? Ele é um concentrador, ou seja, os cabos chegam nele, então toda a informação que eu tiver que fazer nessa rede vai passar por esse cara aqui. Como esse cara aqui está distante, ó, esse PC1 aqui, aí imagina que você esteja 2 andares acima. Então, você esticou um cabo de rede, ó, e levou até lá. E aí, eu vou explicar para você como é que se constrói isso e vou mostrar para você como é que se simula uma comunicação na rede. Eu estou numa coisa chamada software, onde ele simula, o Cisco Packet 3, ele simula os hardwares da rede e ainda mostra para você como é que a comunicação acontece. Daqui a pouco, eu vou projetar tudo isso. Estou explicando, ó, isso aqui é o final da nossa aula. Vou explicar tudo isso, como é que isso funciona para você. E no final, né, eu vou, né? Inicialmente, eu vou estar aqui, ó, real time. O que é isso? Isso aqui é a nossa rede. Quando eu tiver que testar a minha rede, ou seja, imagina que eu faço um projeto na minha casa e falo para o meu estagiário, para o meu funcionário, ir lá em algum lugar instalar essa rede. Beleza, ele vai lá e instala essa rede. Só que como é que eu sei que ela vai funcionar? Eu faço a simulação dela aqui, ó. Tá vendo o segundo plano aqui, ó, simulação? Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu simulo se a comunicação dessa rede vai funcionar. Gente, acredite em mim, esse software aqui não se ensina a rede de computadores sem esse software. Esse software, ele é fantástico e maravilhoso no seguinte sentido. Imagina um aluno que quer fazer um curso de redes pela internet, como é o nosso caso. Ele não tem computador em casa, mais de um, provavelmente. Ele não tem hub, ele não tem impressora, ele não tem switch, que é os próximos projetos nossos, ele não tem roteador. Agora, o fato dele não ter, não significa que ele não possa usar um simulador e aprender. Vou contar uma historinha para vocês aqui. O maior vencedor da Fórmula 1, Lewis Hamilton, ele bateu todos os recordes, inclusive do Michael Schumacher, e ele foi treinado em simuladores. Ou seja, quando ele ia para a corrida, ele já tinha praticado a corrida umas 600 vezes no simulador. Então, todas as curvas, ele sabia as curvas no simulador. Então, pessoal, quem é piloto de Boeing, de avião, né? Nós que é da rede, a gente tem condições de simular uma rede antes que ela seja implantada fisicamente. Imagina que eu faço todo esse cabeamento aqui, né? Imagina que eu tenho que comprar todos esses equipamentos para simular uma rede. É impossível.
Então, esse Cisco aqui, ó, Cisco Packet Trace, esse simulador, ele é fantástico no sentido, ele é free, você escolhe os hardwares que você quer colocar na rede, você escolhe computador, você escolhe laptop, você escolhe hub, switch, roteador. Hoje, eu vou explicar o funcionamento desse hub. Okay? O que é um hub? Hub é um equipamento que tem várias placas de rede. Esse cara tem uma, duas, três, quatro, cinco. E para que serve essas portas aqui? Serve para você pegar um cabo, ligar na placa de rede desse hardware até aqui. Então, quando eu fazer uma comunicação daqui, imagina que esse computador aqui quer fazer uma impressão aqui. Eu vou simular daqui a pouco. Ó. A gente vai ver a comunicação chegando aqui, dizendo que deu certo, que não tinha papel na impressora. Então, nós vamos fazer tudo isso. E observe aqui que tem uma coisa chamada endereçamento IP. Calma, a gente não chegou lá, a gente vai ter aula de endereçamento IP, mas para que uma rede funcione, tem duas coisas rede. A rede tem a parte física, que é hardware, e tem a parte lógica, que é os protocolos de roteamento. Então, nesta primeira aula, vocês terão que ter fé em mim, acreditar que isso que está configurado aqui, a gente vai aprender nas próximas aulas. Então, não se configura uma rede de computadores sem que você coloque um IP nele. Professor, que negócio é esse IP? IP se chama Internet Protocol. É um protocolo de rede, é como se fosse um CPF do hardware. Então, nós temos um CPF, nós temos um RG, essas coisas não se duplicam. Quando vocês se matriculam em curso, vocês têm um prontuário, esse prontuário não se repete. Então, nas redes de computadores, eu preciso identificar as máquinas, os hardware, de duas maneiras. Eu preciso identificar eles de forma física, aí preciso identificar de forma lógica. Como é que eu identifico uma máquina na rede de forma lógica? Através do IP. Só que o IP, ele não funciona sozinho, ele tem que estar casado com uma coisa chamada máscara de rede. Então, olha para essa etiqueta aqui, né? Está escrito aqui, né? Está escrito aqui, ó, endereçamento TCP/IP testa LAN. LAN significa uma rede local. Local Area Network. IP da rede, ó, 192.168.10.0. Isso aqui é o endereço de classe C, vamos aprender isso. Todo IP de rede, né, ele tem que estar associado a uma máscara. Para que serve a máscara? Para a máquina descobrir se entrega a mensagem na rede local ou se ela envia a mensagem para uma rede externa, ok? E aí está escrito aqui, ó, IPs válidos, né? Deve ter uma coisa errada aqui, né? Válidos, não, deve estar certo aqui. Válido nesta rede. Então, a minha rede aqui, ó, é 192, falta um pedaço aqui, né? 192.168.10 de 1 a 254. Então, uma máscara, uma rede que você usa IP de classe C, você vai ter no máximo 254 máquinas na rede. Ah, professor, mas eu fui num evento, tinha 5.000 gente lá, todo mundo com computador e laptop. Como é que eu faço para exceder 54 IPs numa rede? Troca a classe do IP. Se você pegar o IP de classe B, você vai colocar 65.000 máquinas na rede. Ah, mas ainda é pouca, tinha 1 milhão de gente. Então, você pega um IP de classe A e você coloca 16 milhões de máquinas na rede. A gente vai aprender tudo isso. Nesse momento, é uma rede local, uma rede na sua casa aí, onde você tem meia dúzia de máquinas aí. Então, um endereço de classe C, uma máscara 255.255.250, ela é suficiente. Acredite em mim, pessoal, a gente vai falar em aula sobre endereçamento IP. Nesse momento, para me mostrar para você o funcionamento desse cara aqui, eu tenho que simular como é que se troca a mensagem aqui. Eu não simulo se eu tiver só a parte física. O que é a parte física? A parte física, você distribui as máquinas nas mesas, estabelece aqui o cabeamento, ou se esse equipamento aqui for... Se esse equipamento aqui tiver plaquinha de rede, né, wireless, eles falam via wireless. Vamos fazer projeto onde esse cara aqui tem uma plaquinha de rede? Vamos. Que é wireless? Vamos, mas hoje não é o caso, ok? Então, eu estou dizendo para você que rede de computadores é igual um computador. Computador, você compra um hardware, uma parte física.
só que ele não funciona se você não tiver o software, que é a parte lógica. Rede de computadores é a mesma coisa. Um profissional de rede, o que ele faz? Ele tem que entender que redes, 50% é o hardware da rede, ou seja, é a parte física, e outro 50% é o software da rede, que a gente chama de protocolo, ok? Maravilha, então veja que eu vou começar com vocês do zero, e já tem um projetinho, ó. Vou começar aqui para vocês do zero, e vou explicar para vocês como é que você faz para, no final, você ter esse projetinho aqui e ainda, né, você alternar entre esses dois estados aqui, que é o real time e o simulador, e a gente vai fazer o teste de rede, ok? Maravilha, pessoal? Então, vamos começar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou rolar essa tela aqui, faz de conta que não tem nada aqui, eu vou começar a projetar essa rede aqui. Então, de vez em quando, eu volto aqui em cima para ver se está ficando igual está aqui, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar esse cara aqui na rede, ó. Esse cara aqui é um hardware de rede, ok? Então, como é que eu faço? Esse simulador, aqui em cima a gente projeta a rede, aqui embaixo a gente escolhe os hardwares, ó. Nessa parte aqui, então, se você quiser roteador, tá escrito routers aqui, tá vendo, ó? Roteadores, eu posso pegar, dar um clique aqui, ó, tá vendo, ó? Switch, tá vendo? Tá escrito switch aqui, ó. Se eu dar um clique mais aqui, tá escrito hubs e dispositivo finais de redes, ok? Aqui é cabeamento, ó. Esse símbolo do Shazam aqui é cabeamento. Então, o que nós vamos fazer hoje? Hoje, nós não vamos usar switch, nós não vamos usar roteadores. A nossa intenção é mostrar para você como é que você monta uma rede local, do inglês, LAN, Local Area Network. O que é uma LAN, professor? Uma LAN é uma rede caseira. Você chega lá num qualquer área comercial lá, a pessoa pode ter uma LAN lá, ok? Ah, mas aquela LAN lá, professor, me dá acesso à internet. Sim, o cara vai colocar aqui um roteador aqui e vai ligar o acesso à internet. Não é o caso de hoje. Essa nossa rede de hoje é uma rede que não tem acesso à internet. Vamos fazer aí 15, 20, 30 projetos de rede, onde a gente vai explorar o conceito da sua rede estar se comunicando com a rede externa, que é a internet. Não é o caso de hoje, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar esse hub aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Olha, eu tô rolando o mouse aqui, né? Eu tô com o mouse aqui e tô rolando, tá vendo? Ok? Tá aqui. Bom, então eu venho aqui, eu preciso de um hub. Hub, pessoal, é só você colocar o cursor aqui, ele fala o nome aqui em cima. Eu coloquei um hub aqui, ó. Então eu vou colocar esse genérico aqui, ó. Coloquei um hub aqui, ó. Ah, mas por que veio hub 2? Porque eu já usei o hub 0 e o hub 1, senão ele viria hub 0. Deixa ele aqui, ó. Esse carinha aqui, ele tem portas, ele tem placas de rede para que a gente possa levar, né, fazer os cabos chegarem até aqui. Agora vamos olhar aqui, ó. Eu tenho aqui em cima um PC. Então eu venho aqui, ó, PC está aqui embaixo, ó. Dou um clique aqui, tá vendo os PCs aqui? Vou escolher esse primeiro aqui, ó, e vou fazer a disposição aqui, o layout como estava sendo aqui em cima. Por que não aparece mais PC 0, professor? Porque eu já usei PC 0, PC 1, né? Então ele vai sair como PC 2. O nome da máquina não faz a menor diferença. Lembrando que a gente pode dar nome aos hardwares da rede. Beleza, então eu já tenho esse concentrador, que é esse hub. E olha como é que é fácil você colocar hardwares nesse software aqui. Você escolhe o hardware aqui embaixo, ó, dá um clique e dá um clique aqui, é igual desenho de criança. Vamos lá, agora eu vou colocar um servidor. Onde é que tem servidor? Olha o carinha aqui, ó. Dou um clique e um clique. Olha como é que é fácil fazer isso. Ah, ele veio, aqui está server 0, aqui está server 1. Tudo bem, não vai colocar o mesmo nome. Ferramenta é inteligência, tem inteligência artificial aqui. Bom, então vamos ver, olha, já tem esse e esse precisa de uma impressora. Aonde tem impressora? Olha, cliquei aqui, ó. Se eu clicar em roteador, eu vejo só roteador. Se eu clicar em switch, eu vejo só switch. Se eu clicar em hubs, eu vejo só hubs. Se eu clicar em dispositivos finais, eu vejo, né, end devices. E se eu clicar aqui no símbolo do Shazam, você tem aqui os cabos de rede. Daqui a pouco a gente vai fazer isso. Eu estou aqui nas máquinas, ó. Bom, então o que eu quero agora? Olha aqui em cima, eu quero uma impressora. Então, vamos olhar o printer aqui, ó, impressora. Coloquei ela aqui, ó. Olha, eu estou fazendo o mesmo desenho que está aqui.
Ah, e agora, professor? Agora eu tenho um laptop e dois, ó. Então, vamos colocar dois laptops aqui. Onde é que está o laptop? Aqui, ó. Dá um clique aqui e pega um sujeitinho aqui, ó. Peguei o laptop e pus lá, peguei o outro laptop e pus aqui. Maravilha, professor, né? Maravilha. Eu só vou abaixar um pouco mais aqui, só para não misturar as duas redes. Depois, na hora que eu postar isso aqui lá no Moodle, a gente apaga um dos projetos, ok? Então tá aqui, ó, né? Esse daqui é o de cima, né? Então eu já tenho, olha, eu já tenho uma impressora, tenho dois laptops e beleza. Vamos começar agora a ligar isso aqui. Bom, o conceito da nossa aula de hoje, pessoal, é mostrar para vocês, né, alguns hardware de rede e a topologia da rede, a arquitetura da rede, ou seja, né, como é que a rede é formada. Bom, esse carinha aqui, geralmente, a gente deixa ele no centro, né? Em um canto lá da sala. E agora? Agora, olha como é que é fácil você construir a parte física da rede. Bom, os hardwares que eu tenho são esses, olha. Maravilha. São esses aqui, ó. Como é que eu faço agora para ligar eles? Agora eu preciso de cabos, olha. Já que esse carinha aqui não tem placa wireless, eu preciso de ligar fisicamente essas máquinas. A gente diz que isso aqui é uma rede guiada, ou seja, tem cabos por onde vai passar o sinal. Existem redes não guiadas, ou seja, o sinal ele vai por ondas, ok? Por exemplo, o seu celular fala com outro celular através de torres, ok? Torres, ou seja, o sinal é espalhado no ar e as torres se interligam. Nesse caso aqui, essa minha rede vai ser meios guiados, vai passar por cabos. Bom, beleza, ó, cliquei aqui, qualquer lugar que eu clique, eu vejo o hardware. Se eu clicar no símbolo do Shazam aqui, ó, escrito Connections, né, conexões, você vê os cabos aqui. Bom, à medida que a gente for estudando um pouquinho os conceitos, a gente vai ver que eu preciso de um cabo de par trançado. Professor, o que é um cabo de par trançado? É um cabo que a gente desencapa ele, a gente vai ver que tem 8 fios. Os fios vêm trançados 2 a 2, né? Eles vêm com tranças, né? 2 a 2. Por que tranças, professor? Conforme você faz as tranças, você evita interferência externa. Então, essas tranças nos fios é para evitar justamente interferência externa. Então, um cabo de par trançado, no máximo você consegue levar de um computador a outro, em média, 100 metros. Ah, mas lá onde é que eu estou tem 200 metros. Eu não vou conseguir. Vai se você tiver um repetidor no meio do caminho. Então, daqui até aqui, daqui até esse repetidor, um cabo de par trançado não pode exceder 100 metros. Ah, mas eu coloquei lá e está funcionando. Está funcionando meia boca. Ele não está funcionando na capacidade máxima, que é 100 megabits, ou 1 giga, ou 10 giga, ok? Então, o limite de distância de um cabo de par trançado é, em média, 100 metros. Bom, como é que eu acho um cabo de par trançado? Isso aqui, pessoal, é o Windows. Se você parar, ele fala o nome aqui embaixo. Então, o cabo de par trançado é esse nome em inglês que está aqui embaixo, esse carinha negrito aqui, ó. Como é que eu faço para pegar um cabo de par trançado? Dá um clique. Olha, venho aqui, e aí, quando você clica neste cara aqui, que é o concentrador, é o hub, ele vai te mostrar quais as portas que ele tem. Olha, eu nem cliquei e já apareceu porta 0, porta 1, porta 2, porta 3, porta 4, porta 5. Ou seja, eu posso colocar 6 equipamentos aqui. Por quê? Porque esse hub ele tem 6 placas de rede. Então, eu dou um clique aqui, ó. Tá vendo as amarelinhas? As amarelinhas significa que é 100 megabits. Então, ele é fast internet. Dá um clique aqui, segura o cabo e leva para lá. Provavelmente, esse computador aqui, ele também tem uma placa amarela. O que é amarela? Amarela é uma placa Fast Ethernet, está escrito lá. Olha, eu já liguei. Olha, professor, very, very easy. Muito fácil fazer isso. Olha lá, tá lá. Ó. O que é a bolinha verde? Significa que tem sinal nesse cabo. Ah, mas eu já posso fazer comunicação? Não, por quê? Porque você fez a parte física. Ainda falta a parte lógica, que é o endereçamento IP. Vamos com calma. Aí agora? Bom, agora você ligou só um dos hardwares ao hub. Vamos ligar os outros. Vai pegar outro par trançado, vai vir aqui. Você não pode mais usar a porta 0, mas pode usar a porta 1. Ó. Liguei, ó. Clica. O que é o R232? R232 geralmente é para ligar a impressora, ok? Cabo de rede, tem o desenho do cabo de rede aqui, ó. Olha lá, quando você faz isso, bolinha verde. O que significa isso?
já está passando sinal aqui. Já posso mandar um e-mail daqui até aqui ou mandar um arquivo? Não, não pode. Por quê? Porque as redes precisam ser configuradas fisicamente e logicamente. Ainda não passei o endereçamento IP. Sem endereçamento IP, não há comunicação na rede, embora a parte física da rede esteja correta, ok? Continuando. Vou fazer um cabo. Olha lá, ó, conforme eu vou pegando as portas, olha, vai, né? Eu vou, olha lá, cliquei, ele ligou. Vamos fazer o outro, ó. Cliquei, tem outra porta aqui, liguei a impressora, venho aqui, pego esse hub aqui, liguei lá. Olha, esse laptop, ele poderia funcionar com a placa wireless dele, mas nesse momento eu coloquei ele na rede com cabo. Imagina que esse laptop seja meu e nesse momento eu estou gravando uma aula para vocês e preciso que tenha uma boa largura de banda, então eu resolvi colocar um cabo aqui. Maravilha, professor. E agora? Já está ok? A parte física está. E a parte lógica? A parte lógica, nós temos que fazer isso aqui, ó. Nós temos que fazer isso aqui. Como é que eu faço a parte lógica? Você faz isso, ó. Você pega uma etiqueta aqui, vem e coloca a etiqueta aqui, ó. Para não ter que fazer tudo de novo, eu vou copiar essa etiqueta aqui, ó. Então eu venho aqui, copio essa etiqueta e colo lá, ó. Ctrl C. Aí coloco na etiqueta aqui, ó. Dá um clique na etiqueta e clico aqui, ó. Colei. Então eu estou dizendo para vocês o seguinte, que essa minha rede, ela vai funcionar sob o protocolo TCP/IP, vamos ter aula sobre isso. Essa é uma rede local. E o IP da rede é 192.168.10, ou seja, todo mundo começa com 92.168.10. E a máscara dela é 255.255.255.0, ou seja, os 3 primeiros bytes da rede representam a rede, só o último representa a máquina. Vamos estudar sobre isso. Os IPs válidos dessa LAN, ele vai de 1 a 254. Aí eu posso colocar o IP 192.168.10.300? Não. Mas por quê? Porque foge da faixa de IP. Essa é uma rede classe C, no máximo você pode colocar 254 máquinas. Lembra, estou falando do protocolo IPv4. Se a gente for falar do IPv6, esse escopo muda, tá ok? Mas vamos em parte. Não dá para a gente começar um curso introdutório de rede falando de IPv6. Estamos falando de IPv4. Maravilha, professor. E agora? Bom, agora eu vou configurar essa primeira rede aqui, ó. Para mim não ter que escrever tudo de novo, eu vou pegar o que está digitado aqui, ó. Então, esse carinha aqui em cima, né? Esse laptop aqui, ó, eu vou colocar esse IP aqui, ó. Pego a etiqueta, colo o que está lá, ó. Bom, e agora, professor, como é que eu faço no simulador para que essa máquina aqui receba esse IP e essa máscara? Presta atenção que é tranquilo, ó. Quando você der 2 cliques aqui, não pode tremer, hein, gente? Olha, se você colocar o cursor aqui, ele vai falar para você que, né, a porta é Fast Ethernet, que é 100 megabits, o link dela está up, está ativo, né, a bolinha está verde, e tá vendo, ó, Not Set, não tem IP configurado, nem para IPv4, nem para IPv6, ó, parei o cursor, ele fala para você. Após eu fazer essa configuração, já vai aparecer esse IP. Então, você dá 2 cliques na máquina, vai na parte de configurações, olha, abas aqui, tá vendo? Ó, abas. Ó, olha lá. Vai na parte de desktop aqui, ó. Tá vendo? Ó, tem config, tem physical, desktop. Então, você vai na parte de desktop e vai clicar aqui IP configuration, ó. E aí, aquele IP que está lá, você vai digitar ele aqui, ó. Inicialmente, nós vamos digitar os IPs. Por quê? Para você entender que quando você for um administrador de rede, você pode ir máquina a máquina e colocar os IPs, mas depois nós vamos fazer projeto usando o que a gente chama de um servidor de DHCP. Nós vamos configurar um serviço nesse cara aqui e esse cara vai dar IP para as máquinas. É isso que acontece nas LANs. Quando você vai numa rede lá, você recebe, quando você entra, você chega lá num local lá, que você vai lá, num Burger King da vida, aí se tiver uma rede lá, você entra nela, você recebe um IP. Mas por quê? Porque lá foi configurado um servidor chamado DHCP. Ele dá IP válido para a rede. Você entra naquela rede, ok? Não vamos falar de DHCP agora. Nos próximos projetos a gente fala. Então, eu vou configurar. Ó. Então, eu vou escrever 192.168.10. Eu vou colocar ponto 1 aqui. Não faz diferença. E vou copiar isso no Ctrl+C. Ó. Então, a minha rede
toda a minha rede começa com esse pedaço aqui, ó, 192.168.10. Vou dar um Ctrl C aqui e vou dar um Tab aqui, tá vendo? Quando você dá um Tab, como esse simulador ele tem inteligência artificial, ele sabe que esse 192.168 é classe C e a classe C ele já colocou a máscara. Futuramente, se eu tiver roteador na rede, ó, Gateway Default é o roteador da rede, ou seja, é o endereço IP que vai endereçar as mensagens para fora da rede. Como a minha rede local aqui no primeiro projeto não tem saída para a rede externa, não preciso de configurar o gateway e nem o servidor de DNS. Bom, beleza, mas se eu olhar no meu projetinho lá em cima, ele é 4, ó, e aqui está 0, então eu vou trocar aqui para 4, ó. Beleza, ó, terminei, fecho aqui. Professor, como é que eu sei que deu certo? Coloca o cursor agora sobre ele lá, ó. Olha lá. Aquele não configurado, agora você já consegue ver IP address, né, endereço IP, ó, 92.168.10.4/24. essa máscara. Se você converter 255.255.255.0 para decimal, desculpa, para binário, você vai ter 24 uns consecutivos, ou seja, máscara de rede tem uns na parte da rede. Vamos trabalhar com tudo isso. Então, essa primeira máquina ela já está configurada, ó. Então ela já tem IP e tem máscara de rede. Significa que já fiz a parte lógica dela. Vamos para essa daqui. Olha, essa daqui tem esse IP aqui, ó. Ctrl C. Ctrl V aqui. Essa impressora, ela também é uma máquina na rede. Então, se eu tiver nessa máquina aqui, quiser mandar um arquivo para imprimir aqui, eu vou imprimir nessa impressora aqui. Então, olha lá, essa impressora, ela tem o IP final 10, a mesma máscara. Dá 2 cliques nela. Não, isso aqui você está olhando para o hardware da rede. Ó. Vai em configurações aqui. Tá vendo que está escrito estático? Significa, o que é estático? Significa que eu, administrador da rede, estou colocando o IP. E aí, dá uma olhadinha aqui, que está na porta 0. Ó. Porta 0 significa que eu coloquei esse cabo na placa de rede fecha Ethernet 0. Então, eu vou nela, ó. Fecha Ethernet 0. Aí, eu vou colocar o IP lá. Tá vendo que tem um tal de MAC address aqui? Isso aqui, pessoal, é o endereço hexadecimal. Toda a placa de rede, quando você compra, ela vem configurada com o endereço MAC address. Professor Watts diz o que é um MAC address? MAC address é o endereço físico da máquina. Toda máquina tem 3 endereços. Tem um nome, que é a nível lógico. Ela tem um IP, que é a nível lógico. E ela tem um endereço físico hexadecimal, ok? Bom, vamos colocar o endereço aqui, ó, IP address. Ctrl V. Eu já... não gostei, né? 192.168.10.4. É isso? Vamos ver. Não, ele é 2, tá vendo? Então, vamos colocar 2 aqui, ó. 2. Como esse software tem inteligência artificial, e ele já sabe que o 92.168.10, isso aqui é endereço de classe C, ele já coloca a máscara, 255.255.255.0. Quando você deu Tab aqui, ó, ele já configurou a máscara. Maravilha. E agora? Agora você coloca o cursor lá e verifica se foi feito. Olha, olha lá no conceito de IP address. 192, né? 18, ó, tá errado. Então, vamos voltar aqui, ó. É 192.168, ó, tá vendo? A digitação errada. Digitação errada arrebenta com a gente, ó. Tab. Espera, 192.168.10.2, ó. Fecho, confiro aqui. Coloquei o cursor, olha lá, ó. 192.168.10.2, barra 24 significa que a máscara é 255.255.255.0. Tá aqui. Beleza, professor. E agora? Agora vamos configurar esse outro aqui, ó. Para mim não ter que fazer tudo de novo, eu vou copiar aqui, ó, Ctrl C. Vou vir aqui e vou colar essa etiqueta aqui. Professor, por que você está etiquetando? Bom, se eu passar esse projeto para alguém instalar, ele sabe exatamente o que tem que fazer. Tá vendo a etiqueta aqui? Estou dizendo que essa máquina tem esse IP e essa máscara. Além de já ter esse cabeamento de par trançado e ter um hub aqui, etc, etc. Vamos lá. O fato de eu colocar a etiqueta aqui não quer dizer nada. Eu tenho que configurar logicamente essa máquina. Dou um clique aqui. Olha, como você é bonito e inteligente, você já copia isso aqui, ó. Ctrl C.
vai para a máquina. Olha, inicialmente, se você parar o cursor aqui, está escrito debaixo da palavra IP address, not set, não configurado. Então, dá um clique. E aí você vai em desktop. Isso aqui são guias, olha. E aí vai aqui. Como é estático, o que significa estático? Significa que o gerente da rede lá, o administrador da rede, está indo de máquina em máquina colocar IP. Não é o melhor cenário. Imagina que ele tenha 500 máquinas. Ele não vai fazer isso. Ele é um cara inteligente, ele estuda. E aí ele vai configurar o que a gente chama de servidor DHCP. Tá vendo aqui, ó? Não é o caso. Vamos fazer projetos com servidor DHCP. Não é o caso hoje. Ctrl V, Tab. Funcionou? Ctrl V. 92.168.10.5. Ah, não, é aqui em cima, desculpa. 92. Beleza, Tab, aqui a máscara. Então, a máscara, pessoal, baseado no endereço de classe C, ele já sabe qual é a máscara. Às vezes, você tem que configurar manualmente aqui, se você estiver trabalhando com o conceito de subrede. Vamos trabalhar com isso mais para frente. Não dá para falar tudo de uma vez. Tenha fé em mim, a gente vai aprendendo aos poucos. Bom, não vou configurar um gateway default. Gateway default seria o endereço do roteador, aquela placa de rede que direciona você para fora da outra rede. Pode ser para a internet. E servidor de DNS? Não temos. Futuramente teremos. Bom, beleza. Como é que eu sei que deu certo? Fecha. Coloca o cursor sobre... Espera 3 segundos. E debaixo da palavra IP address, endereço IP, está lá, o 92.168.10.5. Barra 24 significa 255.255.255.0. Próximo, esse cara aqui, o servidor. Ó. Vamos olhar para o que está projetado aqui. Vou copiar ele aqui, né? Ó, Ctrl C, porque eu não vou fazer tudo de novo, né? Eu sou bonito, inteligente e esforçado, ó. Colei aqui dentro, Ctrl V, trago aqui. Como eu vou configurar esse cara com 10.1, ó, Ctrl C, venho para ele, tá vendo, ó? Tá vendo? Fast FA0 é a abreviação de placa de rede Fast Ethernet 0. Então, se você vem em desktop aqui, ó, vai IP Configuration, tá vendo aqui estático, IP Address, endereço IP, Ctrl V. Tab. Ctrl V. Acho que tem um espaço aqui, deixa eu ver. É, tinha um espaço ali, no Ctrl C. A hora que eu copiei, ela veio com espaço, não pode ter espaço aqui. 92.168.10.1, a máscara já colocou, não tem gateway aqui, não tem servidor DNS. Beleza. Coloca o cursor lá em cima, né? Clica fora, coloca o cursor lá em cima e olha debaixo da palavra IP address. 92.168.10.1/24. Maravilha. Ó. Então já tem IP aqui, já tem IP aqui, já tem IP aqui e já tem IP aqui. Falta só IP nesse carinha aqui, que é um laptop. Bom, vamos olhar qual IP que eu coloquei nele, né? Um laptop, eu acho que esse 10.3, né? Se bem que tá assim lá, né? Ó. Tá assim. Impressora mais aqui. Isso, né? Ó, impressora mais aqui, tem 2 laptops lá em cima. Então, aonde esses laptops estão, pessoal, não faz a menor diferença, né? Isso é desenho, isso aqui pode ser as mesas que você distribui na sala lá, ok? Então, vamos lá, vamos colocar, né, para esse laptop aqui, ó. Então, vamos imaginar que seja, olha, 10.4, 10.5, 10.1, 10.2, esse é o 10.3, ó. Então, 10.3 é esse. Copiei ele aqui, porque eu já fiz esse projeto antes, para ganhar um pouco de tempo. A gente prepara a aula, a gente simula alguma coisa antes e depois faz com você aqui. Bom, tá aqui, ó. Significa que se alguém olhar para esse projeto aqui, sabe que esse IP foi adicionado a essa máquina aqui. Bom, beleza. O que eu faço? Copio ele aqui, ó, antes. Cuidado para não copiar aquele espacinho, senão ele vai dar zebra. Dá um clique aqui, vem na parte de desktop, vai na parte de IP configuration, né, configuração de IP e IP address, ó, estático, que eu tô colocando um por um. Perceba como é trabalhoso eu fazer isso. Professor, mas eu tenho que fazer isso? Bom, você quer aprender ou não quer aprender? Eu já sei e estou fazendo. Então, se você quer aprender, alguns projetos nós vamos fazer de forma estática.
Agora, imagina se tem 500 máquinas e você é o administrador da rede e vai ter que colocar 500 IP manualmente. Não, você não vai fazer isso. Ó, vamos ensinar para você, durante as 100 aulas, essa semana nós vamos concluir aí 10 horas de aula. Você tem que fazer a leitura dos PDFs, você tem que fazer esse projeto aqui, ok? Então, isso vai consumir tempo. Então, se você vier comigo, fazer os projetos comigo, garanto para você que você vai se apropriar dos fundamentos de rede e vai estar apto a construir projetos de rede no final desse curso, ok? Bom, beleza, ele já colocou a máscara aqui, porque ele tem inteligência artificial, ele olhou para esse pedaço aqui, ele sabe que é um IP de classe C, ele sabe que a máscara de IP de classe C é esse cara aqui, ó, 255.255.255.0. Olha aqui, endereçamento IP é alguma coisa pontuada. Tem pontos aqui, ó, tá vendo? Ó, cada número decimal aqui tem um ponto. Isso chama numeração decimal pontuada. Tem pontos. Ah, eu não vou colocar ponto. Não vai funcionar. Você não vai fazer o que você quer. Você vai fazer o que está definido nos protocolos. Bom, beleza, fechei. E agora, professor? Agora, você clica no save lá, né? Vai que você não resolve, cai energia e você perde esse projeto aqui. Lembra, pessoal, esses projetos vocês vão nos entregar lá no Moodle para contar algumas vezes nota e algumas vezes presença. E aprendizado, né? Se você não faz, você não aprende. Maravilha, professor. Como é que eu sei que deu certo? Olha lá, coloca o cursor. Ah, professor, mas mesmo eu colocando o cursor, eu posso ter configurado errado. Legal. Agora vem a parte que eu mais amo, né? Que é o simulador, ó. Então, a gente estava no real time aqui. Você configurou duas coisas na sua rede. Você configurou a parte física, você pegou as máquinas, jogou, colocou elas em cima das mesas lá, né? Distribuiu tudo, foi lá, passou, colocou o hub em algum lugar lá, passou cabo, ligou tudo, né? Beleza, ó. E agora? Agora você tem que testar para ver se funciona. Imagina que na segunda-feira ou amanhã alguém vai precisar de usar essa impressora. O cara vai sentar nessa mesa aqui e vai precisar de pegar um arquivo do Word e mandar imprimir aqui. E você não testou, né? Como é que você sabe que vai funcionar? Eu vou mostrar que vai funcionar. Gente, agora, vamos dizer assim, a parte física, que são os hardwares e o cabo, está feita. A parte lógica, que é o endereçamento IP, está feito. Agora falta o quê? Falta o show de bola chamado simulação. Então vamos lá, olha. Você vem aqui, tá vendo o simulador aqui? Esse carinha vem aqui. Aí você vem aqui, ó, show all. Quando você clica em show all aqui, ó, edit filters aqui, ó, tem todos os protocolos de rede. Nós temos N protocolos de rede. A gente tem um monte de protocolo de rede. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou aqui desmarcar todos, tá vendo? Ó, desmarquei todos. Mas como eu tenho que fazer uma simulação, eu vou, ó, tá vendo? Ó, show, marca e desmarca. Professor, não captei sua mensagem. Vou fazer de novo, ó. Você vem aqui, ó, você está na parte do real time. Real time é projeto. Agora eu vou na parte de simulação. Você clica no fundo lá, ó. Show all, mostre todos. Edit filters, né? Todos os protocolos estão aqui. Se você fizer uma simulação assim, você não vai entender nada. Por quê? Porque tem N pacotes pela rede. Então, vou marcar aqui, vou deixar só o ICMP. Professor, o que é o ICMP? Se você entrar nessa máquina aqui, dar um ping nessa máquina aqui, o que é ping? Ping, você testa a conectividade da máquina, ok? Você testa. Eu vou mostrar para você o que é um ping daqui a pouco. Você fala assim, ah, eu vou pingar. Pingar não tem nada a ver com pinga, pessoal. Pingar significa que você vai testar se essa máquina, se a mensagem sai daqui e chega aqui. Então, esse ICMP é o protocolo que carrega o ping, tá? Beleza, beleza, fiz isso. E agora, professor? Agora, olha, se você clicar aqui, você só tem esse protocolo aqui. Maravilha. O que eu vou fazer agora? Agora veja o que eu vou fazer. Eu vou pegar uma cartinha aqui, ó. A cartinha, ela simula uma correspondência. Então, imagina que este cara deu um clique aqui e um clique aqui. Então, olha, ele marcou a cartinha aqui. Então, eu estou dizendo para o simulador que esta pessoa sentada nessa mesa vai imprimir aqui. Bom, eu já fiz a parte física, que é o cabeamento e as máquinas.
Agora eu vou testar a parte lógica. Será que, se eu pedir para o meu funcionário mandar esse projeto para ele colocar esses computadores lá, passar esses cabos aqui, né? Ele vai conferir o cabo, vai testar se o cabo está passando sinal certinho aqui. Será que alguém entrando aqui, pegar um arquivo do Word, ele manda para a impressora aqui e sai as páginas impressas aqui, desde que a impressora tenha tinta e papel aqui? Vamos simular. Aí você vem aqui, ó. Tá vendo? Você clicou lá, né? E clicou aqui. Aí você vem aqui. Cadê você? Você vem aqui, ó. Auto Capture Play. Presta atenção. Dê um clique aqui. E talvez mais um, né? Capture Forward. Percebe o pacotinho chegando no Hub. Agora, olha o que acontece. Mais um clique aqui. Olha o que acontece. A mensagem foi para todo mundo. Isso é terrível na rede. O que é que significa? Todo mundo recusou, menos a impressora. Olha o xizinho lá, ó. Todo mundo recusou. O que significa? Significa que nesse momento, se você tiver hub na rede, quantas comunicações você faz ao mesmo tempo? Uma e somente uma. Olha, professor, então não tem dinamismo com hub? Não. Hub não tem inteligência. No momento que você fizer a comunicação, todas as máquinas que estão ligadas no hub recebem. Então, hub só serve para você ligar as máquinas como se fosse um concentrador e facilitar a comunicação. Agora, a impressora vai ter que dar uma mensaginha lá que foi impresso, ó. Auto Capture Play. Olha de novo, na volta, todo mundo recebe o pacote, ó. Pacote é a mensagem, olha lá, mais um clique. Olha lá, então na ida e na volta, o cabeamento é inundado com sinal da mesma comunicação. Todo mundo recusou, né? Menos a máquina que fez a comunicação. Transmissor, receptor. Na ida, todo mundo recebeu. Por quê? Porque o hub não tem inteligência. O hub, ele é um difusor. Ele faz o que a gente chama de transmissão em broadcast. O que é broadcast? Ele espalha o sinal para todas as portas que ele está ligado. Ah, professor, e se eu tiver E se esse cara aqui for um servidor da rede? Se você colocar um servidor ligado a um hub, você mata a performance do servidor. O que o servidor faz? Servidor é client server, ou seja, ele tem que atender requisições de vários usuários da rede. E se você tiver hub, só um faz comunicação ao mesmo tempo da rede. Vamos testar agora. Eu quero fazer um outro teste. Deleta aqui. Não tem mais o pacotinho aqui. Agora eu vou simular que este cara aqui vai gravar um arquivo aqui no servidor. Ó. Então eu cliquei aqui dizendo que esse é o transmissor e esse é o receptor. Agora eu vou aqui, ó, Capture Forward. Percebe, olha, né? Veio. O que o hub faz? Ele não tem inteligência, ele faz difusão. Mais um clique para você enxergar a difusão. Olha lá, foi para todo mundo. Ó. Essa máquina sabe que não é para ela, vai descartar. Essa sabe que não é para ela, essa sabe que não é para ela. Como é que ela sabe? O protocolo TCP/IP está aqui. Não, o endereço IP destino não é esse, não é esse, não é esse, é esse, ó. O MAC address destino não está aqui, não está aqui, não está aqui. O endereço da placa de rede destino não está aqui. Esse recebeu. Ah, legal. E agora? Agora essa máquina tem que avisar para essa que tudo ocorreu bem. Então, vamos voltar ao processo. Olha lá, na volta, de novo, nesse momento, ninguém mais usa o cabeamento. Ó. Por quê? Porque ele está inundado com todos os sinais. Ó. O sinal está voltando por esse cabo, mas ele foi para lá, para cá. Essa máquina recebeu. A partir desse momento, o cabo está livre. Então, pessoal, hub, para que serve um hub? Hub serve para você montar uma rede fácil. Ou seja, todo mundo conversa com todo mundo. Mas qual é o problema do hub? Ele não tem inteligência. Toda a comunicação que chega numa porta para ele, ele só não devolve para a mesma porta, ele devolve para todo mundo. Aí, tá faltando esse carinha aqui, ó. Só que esse carinha está no terceiro andar. Está a mais de 100 metros lá, ou sei lá, né? Está num outro pavilhão lá, né? A, sei lá, 70 metros de distância. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que colocar um hub no meio do caminho. Vou colocar um hub no meio do caminho, ó. Geralmente tem uma pedra no meio do caminho. Aqui vai ter um hub, ó. Hub esse carinha aqui, ó. Hubs. Vou lá, aquele aqui. Tá vendo? Ó? Hub 2, Hub 3 e Hub 1, ó. Aí, presta atenção. Para você ligar
um hub no outro, desde que eles não tenham placa wireless. O cabo que você vai ligar aqui não é o cabo de par trançado, a gente chama de um cabo crossover. Ó. Esse cabo aqui, ele é chamado cabo crossover. Professor, que palavra bonita. Crossover, né? Crossover. Que miséria que é essa, professor? Esse crossover aqui significa o seguinte, ó. Quando você vai fazer um cabo de par trançado, você tem dois padrões de cabeamento. A gente vai falar de cabeamento ainda. Então, você faz um padrão T568A numa ponta e T568A na outra. Esse cabo aqui, ó, esses outros cabos de par trançado aqui, contínuos, ele é feito, a mesma sequência de fios está nessa ponta e nessa. Pode ser o T568A aqui e o T568A aqui. Ou pode ser o T568B e T568B aqui. Esse cabo crossover significa que você pôs uma parte A aqui e parte B. Você inverteu um pouco a sequência dos fios. Vamos falar de cabeamento de par trançado mais para frente. Você vai ver que tem cores, tem sequência, e o que é um cabo crossover. Então, para ligar equipamentos com a mesma função, você tem que ter um cabo crossover. Tá vendo aqui, ó? Coloquei um, né? Então, vou colocar o cabo crossover aqui, ó. Como é que é um cabo crossover? Esse tracejado aqui, ó. Olha lá, se você colocar o cursor, ele fala na linha de baixo. Crossover, né? Esse crossover aqui tem mais um S aqui, né? Então, esse cross aqui, né? Tem mais um S aqui. Mas isso aqui é português, né? Então, olha lá, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o cabo crossover, ó. E aí? E aí eu vou torcer para ter uma placa sobrando aqui, ó. Olha, tem uma placa sobrando aqui, uma placa de rede sobrando. Marquei. Esse cara tem, né? Posso escolher qualquer uma. Olha lá, tem sinal agora, tá vendo? Imagina que eu estiquei mais 60 metros aqui. Agora eu posso colocar o meu computador, que é o laptop aqui, ou um computador de, né? Ou um outro computador normal. Cadê um PC normal aqui? Coloquei aqui, ó. A ferramenta sabe que eu já usei, então ela vai dando nome para ele aqui, ó. Aí, esse cara aqui, eu preciso pegar uma porta livre aqui, né? A portinha amarela, pessoal, com o passar do tempo, vocês vão memorizando. Portinha amarela, ela é a 100 megabits, né? Que a gente chama de Fast Ethernet, né? Então, eu vou pegar um cabo agora de novo. O cabo, pessoal, é o sinal do Shazam aqui, né? Aquele filme bobo lá, né? Ó, o sinal do Shazam aqui. Aí você vem aqui, ó, você não vai pegar mais um cabo de par trançado. Por quê? Porque agora você está ligando equipamentos com funções diferentes. Esse transmite e recebe. Esse aqui é só um repetidor. O sinal chegou para ele, ele repete para todo mundo. Aí, né, vou ver se tem uma... Ó, qualquer uma eu posso pegar. Vou pegar na sequência aqui. Aqui só tem, né? Esse computador aqui, por exemplo, só tem uma placa Fast Ethernet. Ó. Ele tem uma porta também que você pode ligar a impressora, tá vendo? RS232. Bom, professor, legal, eu consigo mandar uma mensagem daqui para cá? Não, você só configurou a parte física. E o endereço IP? Vamos olhar para cá, ó. Qual que é o IP? Esse cara aqui, ó. Ctrl C, né? Ctrl V, ó. Vamos aprender a usar a maior invenção do século passado. Ctrl V, Ctrl C, ó. Ah, legal, professor. E agora? O fato de você colocar a etiqueta aqui não quer dizer nada. Quer dizer sim, né? Você está fazendo um projeto documentado, etc, etc, mas não tem IP ainda. Como é que você sabe, professor? Olha, coloca o cursor lá. Olha debaixo da palavra IP address. Not set. E o professor, I don't speak English. Não está configurado ainda. Então, vamos configurar. Para mim não ir para lá e ter que digitar isso aqui, como eu sou uma pessoa bonita, esforçada, inteligente, ó, eu já vou levar isso aqui para lá. Ó. Ctrl C, 2 cliques. Aqui eu estou olhando, pessoal, a parte de frente da máquina, tá vendo? Tá vendo aqui o... Né? Beleza. Configuração, né? E vou aqui para a parte IP Configuration. Dá um clique aqui. Tá vendo? Estático, né? Lembra que estático significa que o administrador de rede está indo de máquina em máquina fazer essa configuração. Quando você tem poucas máquinas, né, e você está treinado, isso não é lá um problema. Olha lá, coloquei 20. Ah, mas eu posso colocar qualquer um que eu não tenha usado aqui até 254. Então, tá no lucro. Tab, ele tem inteligência artificial, ele já... Né, esse software tem inteligência artificial. Gente, esse software
Eu não sei como é que a Cisco fez isso. É impressionante. Se você configurar aqui e lá na prática, é isso que vai acontecer. Então, qual é a vantagem de nós fazermos um curso à distância ou presencial e utilizarmos esse Cisco Packet Tracer? Gente, esse cara é um simulador. Eu já pesquise sobre o Lewis Hamilton, o maior vencedor da Fórmula 1 de todos os tempos. Vai estar escrito em algum lugar lá que quando ele começou a ganhar na Fórmula 1, ele tinha milhares de horas de simulador. Então, o simulador, pessoal, é a parte assim mais real que você pode chegar da realidade, ok? Bom, beleza, ó. Fechei. Como é que eu sei que deu certo? De vez em quando você clica no disquete, né? Vai que você não rezou, e aí acaba a energia e você perde tudo. Agora, vamos colocar o cursor aqui, ó. Olha lá, já tem IP, ó, 192, 168, 10. E perceba uma coisa, pessoal, todo mundo dessa rede começa com 92, 168, 10. Ó, tá vendo a rede aqui, ó? 192, 168, 10. Todo mundo dessa rede é 192, 168, 10. E se eu colocar diferente? Você colocou a máquina fora da rede. Não tem comunicação, não vai a informação. Por quê? Porque o protocolo TCP/IP sabe que a máquina está fora da rede. Por quê? Porque está com endereço diferente de 192 e 16810. Então, todas as redes, pessoal, um pedaço do IP das máquinas será iguais. É a parte que significa rede. A parte que significa máquina, nesse caso aqui, é o último byte. Ó. Então, pode ver o que é diferente aqui. É o 2, é o 20, ó. Que é a última parte, são 4 bytes. O último byte é diferente. Ó. Quem já tem um pouquinho de conhecimento de rede sabe o que eu estou falando. Mas calma que quem está começando agora, se não faltar nas nossas aulas, não faltar assim, não deixar de ler o material, não deixar de reproduzir essa parte prática que nós estamos fazendo, esse projetinho aqui. Por quê? Porque você vai baixar o simulador na sua máquina, você vai ter esse vídeo para assistir. Quando você estiver assistindo o vídeo, você para ele, dá um clique aqui, vai lá, faz, avança o vídeo. Ah, professor, mas isso demanda tempo. Mas você quer aprender ou não quer aprender à distância? Então, você tem que responder essas perguntas. Ah, professor, eu não vou fazer esses projetos que o senhor está propondo aí, não. Paciência, eu já sei redes. Eu já sei. E muito do que eu sei, eu configurei aqui nesse software aqui. Então, esse software é um recurso importante para que você entenda esse conceito de rede. Ó, eu vou dar uma minimizada aqui, ó. E aqui, pessoal, presta atenção agora o estrago que eu vou fazer. Eu vou fazer uma comunicação dessa máquina para essa. Então, se eu tivesse switches aqui, ó, essa comunicação vinha aqui, vinha só para cá. Olha o estrago que vai acontecer agora. Imagina que você tenha 4, 5 hubs ligados. Isso chama cascateamento. Você arrebenta com a performance da rede. Ó. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar essa máquina imprimir aqui. Ó. Lembra, eu estou no modo simulador. Ó. Quando você coloca modo simulador, você pega essa primeira cartinha aqui, dá um clique aqui, transmissor, e clica lá destino. O que você faz? Agora você vem aqui e espera a cartinha passar aqui. Ó. Daqui até aqui só tem um cabo. Olha, presta atenção quando a mensagem chegar aqui. Ela vai para todas as máquinas da rede. Imagina se você tivesse 200 máquinas aqui. No momento da transmissão, que você tem um hub aqui, ninguém mais transmite. Ó. Olha lá. Chegou até o hub. Vou dar mais um clique, né? Eu estou fazendo passo a passo aqui. Depois eu explico para você uma configuração que ele vai sozinho aqui. Você não tem que ficar configurando toda hora. A primeira é para você entender o passo a passo. Ó. Isso é um simulador. A carta simula como se fosse a mensagem sendo entregue aqui. De novo, ó. Olha lá. Chegou no hub. Só que esse hub, ele tem uma saída, 2 saídas, 3 saídas, 4 saídas, 5 saídas. Olha o estrago que ele está fazendo na tua rede. Ó. Todo mundo recebeu. Como a mensagem leva o IP origem e o IP destino, o MAC address origem e destino, essa máquina descartou, essa recebeu. Ó. Agora, essa máquina aqui, ela vai imprimir, mas ela pode estar sem papel. Ela tem que avisar para esse cara aqui que a impressão está ok ou que deu um problema. Então, o pacote vai voltar. Olha quando ele volta. De novo, todo mundo recebeu a mensagem. Olha essa loucura aqui, ó. Agora, como é que eu ensino isso para alguém se eu não tenho um simulador? Você tem que ter fé e acreditar. Por quê? Porque quando você transmite na rede, você não enxerga o sinal. Você não enxerga a mensagem.
Aqui você enxerga, ó. Então, na ida, todo mundo recebeu nesse hub. Na volta, todo mundo recebeu, ó. Então, pessoal, para finalizar a aula, qual é a finalidade dessa aula gravada de hoje? Mostrar para você como é que, na prática, um hub funciona. H-U-B, né? Hub. Esse cara aqui, ele é interessante. Ah, depois você deleta aqui, né, a cartinha para que você... Aí você pode voltar para o módulo aqui de... Um módulo real time, tá? Então, pessoal, tá aqui. Esse projeto, eu vou postar lá numa pastinha dizendo projeto realizado pelo simulador Cisco Packet Tracer, mostrando o funcionamento do hub. Qual é o ideal? O ideal é que você instale esse Cisco Packet Tracer na sua máquina, que seja essa versão, né? Se você clicar em Help aqui, ó, eita nós, hein? Deixa eu ver. Help About, né? Eu vou portuguesar ele aqui que vai melhorar. Olha lá, ó. Cisco Packet Tracer 6.01. Então, por que eu coloquei esse aqui? Esse, pessoal, é sensacional, tem recursos extraordinários. Você faz o projeto físico, faz o projeto lógico e, principalmente, você enxerga a simulação. Se eu tiver que instalar uma rede dessa em algum lugar, se eu falar, olha, ele vai ter um computador aqui, um desktop, outro desktop, tem 2 laptops, mas o laptop ele não está funcionando a parte wireless, né? Tem uma impressora e depois lá, né, tem um lugar lá que excede 100 metros aqui, ó. Aqui eu posso ter 200 metros, ó. Por que o repetidor faz? O sinal chega aqui, ele pega o sinal, regenera ele, né? E manda para cá, ó. Então, isso, pessoal, é o Cisco Packet Tracer. O primeiro projeto, ele é simples. Eu expliquei bastante coisa aqui, né? Bastante conceitos que a gente vai utilizar. Por quê? Porque não dá para a gente usar o Cisco Packet Tracer se a gente não tiver falando da parte lógica, que é o endereçamento IP, ok? Então é isso, pessoal, né? Vocês têm lá no Moodle uma coisa chamada fórum. Não entendeu alguma coisa? Vai lá no fórum, faz a postagem. Eu passo 2, 3 vezes na semana e respondo os fóruns, ok, pessoal? Vou voltar aqui, vou minimizar aqui e vou voltar aqui para eu aparecer aqui, né? Vamos ver onde é que eu apareço aqui. Aqui, apareci aqui. Eita, não apareci mais. Então, pessoal, essa primeira aula nossa, qual é a finalidade dela? A finalidade dela é mostrar para você que essa parte que nós vamos estudar, que são os hardwares da rede, topologia da rede, a gente tem 2 maneiras de enxergar isso. Uma coisa é chamada topologia física. Qual é o desenho que a rede fez? Esse desenho que ela fez é um desenho chamado, você tem ali uma estrela, né? Ou seja, o hub está no centro e sai os cabeamentos. Agora, como é que é a transmissão desses dados nessa topologia em estrela? É difusão. Vocês viram o que o hub faz? Nós mostramos aqui para vocês. Ó. Mostramos aqui no simulador para vocês que quando o hub recebe na ida e na volta, ele envia a mensagem que ele está, que a gente chama de pacote, né? Ele envia para todos os cabos, exceto aquele que ele recebeu. Então, para que serve um hub? Hub serve para você montar uma rede rápida e ligar todas as máquinas, desde que elas não tenham placa de rede, ok? Legal. E se eu quiser, e qual é o maior tamanho desse cabo aqui? Em média, 100 metros, você consegue a transmissão máxima, que é 10 megabits, 100 megabits ou 1 giga, dependendo se for fibra ótica, você pode aí chegar a 40 gigas, ok? Vou fazer projeto com fibra óticas aqui, né? Fibra ótica, esse carinha aqui, ó. Fiber, né? Tá vendo aqui, ó? Fibra, né? Ok, pessoal? Então, é isso. Obrigado aí, né? Espero que vocês tenham entendido isso, a nossa gravação de aula. Vou encerrar por aqui e vou postar esse vídeo. Primeiro eu vou subir no YouTube, depois eu vou pegar o link e colocar lá para a nossa aula, para o pessoal assistir a aula. E eu recomendo fortemente que você reproduza aí na sua casa esse projetinho aqui, tá? Você não precisa fazer os 2, você faz um só. A hora que eu postar para você, eu vou postar ele lá para você,
O que é que você faz? Você vai olhando nesse aqui, faz igual eu fiz aqui, vem mais abaixo aqui, né? E faz o outro projetinho aqui, ok? Né? A gente não vai ter sempre dois, né? Às vezes eu vou pegar isso aqui, gerar um PDF disso. Às vezes eu gero um PDF disso aqui. Como está escrito aqui, né? Eu gero um PDF, né? Aqui está escrito Hub, Suite, né? A partir do PDF você vem e monta aqui, ok? Mas hoje eu vou postar esse carinha lá, vou apagar uma das redes aqui, e aí em casa o que, que você faz? Você vai olhando para isso aqui e vai montando de acordo com o passar aí do vídeo, você vai montando aí a aula para construir aprendizados, ok, pessoal? Até o nosso próximo vídeo gravado, né? Um abraço a todos, muito obrigado, professor Chico, curso FIC, né? Tem um nome estranho, né? IAPR, Introdução à Arquitetura e Projeto de Redes, ok? Vou encerrar aqui, muito obrigado, vou parar a gravação, né? Porque nós encerramos aqui a gravação de hoje, né? Gravação, parar a gravação. Obrigado a todos aí, ok?